Está começando mais um episódio do SMT Cast e hoje a gente tem convidados especiais, né, Cê? Nossa, amigos, parceiros, clientes. Que estão com a gente há muito tempo já. Eu acho que desde o início da SMT, não é? É, eu acho que foi desde o princípio, assim. É, eles têm, assim, conhecem detalhes que a gente até, talvez a gente nem saiba também, e né? que a gente até talvez não queira compartilhar. Eles conhecem o lado B real oficial da SMT. É melhor que eles também nunca tenham ideia, né, de fazer um podcast e nos entrevistar, porque tomara é verdade... que essa mesa nunca vire. É verdade. Bom, eu vou começar, tá, apresentando, a gente tem duas pessoas muito especiais, como a gente falou, vou começar apresentando ela. Ela, que é formada em administração de empresas, ela tem especialização em marketing na área de controladoria, contabilidade digital e auditoria, não é pouca coisa, tá? Ela é a mãe do Leonel, de 6 aninhos, um fofo. Ela é também sócia da Magni Consultoria e, além do trabalho, gosta muito de viajar e de cultivar as tradições gaúchas e de estar em família. É amante da natureza. Priscila tem orgulho de falar que mora no campo. Uhum. Ela até tem uma medalhinha muito fofa de um cavalo, que eu acho fofa demais mesmo. E aos 23 anos, a Priscila foi morar fora do país e também já trabalhou em várias cidades do Rio Grande do Sul. Ela viaja muito a trabalho e a gente tem um prazer de poder receber ela, é a Priscila. Priscila, bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada, Gurias. Quer falar um pouquinho? Tô bem agradecida e feliz por vocês estarem nos desafiando dessa forma, por nos conhecerem e só agradecer. Ai, que bom. E ao lado da Priscila, também temos um queridão que eu, inclusive, já conhecia ele antes mesmo de ter a SMT. Sim. Que ele, então, é um cara que eu admiro muito. Ele é formado em administração de empresas, com MBA em marketing e vendas. É coach pessoal e profissional, e ainda mais em 6 áreas do coach. Ele é, ao lado da Priscila, sócio da Magni. Isso. Pai do Enzo e da Dora. E ele mesmo se intitula como um eterno namorado da Paty Neumann. Ai, que amor! Além disso, ele adora viajar. Está entre família e os amigos, principalmente se for para fazer uma trilha ou pegar uma onda, né? Verdade. E uma curiosidade super interessante que depois a gente vai querer saber um pouquinho mais. Ele adora teatro e atua muito bem. Há boatos, né? Com vocês... Pablo Boa! Seja bem-vindo! Que legal, gurias. Nossa, eu compartilho das palavras da Pri, assim, né? Muito legal esse desafio que vocês estão nos fazendo. Super feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente não fale nenhuma bobagem, né? Tomara que fale, porque daí dá audiência. Ou que pelo menos não conte, né? A vida dupla a da vida, SMT. o lado B da SMT Porque- a gente pode deixar. Porque Vamos a gente mostrar só de sabe. vocês. Porque a gente sabe. Ele sabe Sabe. muito. Né? Dá As até um pouco de medo de quanta coisa eles forma de sabem. gestão. Sim. Mas a gente tá feliz demais, espero que vocês fiquem bem à vontade. Essa aqui são as inúmeras reuniões, né? Uma das inúmeras reuniões que a gente já fez na SMT, na Magni. Então a casa não é nem nossa, mas é de vocês também, tá? Fiquem muito à vontade, a gente tá aqui pra compartilhar a ideia e conhecer esse lado B, que a gente sabe que a gente fala até nas nossas reuniões de trabalho, a gente fala muito sobre isso, mas a gente quer que mais pessoas conheçam, né? Eu já vou começar aqui com as perguntas, porque tem Vamos lá, várias, vamos tá? A gente quer, assim, já é uma pergunta meio profunda, né? Já pra Porque- começar rachando. Para começar rachando. A gente sabe que não existe, né, essa divisão, às vezes, as pessoas, elas são únicas, né, e no ambiente de trabalho, no pessoal, enfim. E a gente quer saber, além do trabalho, quem vocês são? Essa pergunta é pros dois. Pros dois, vocês não vão se escapar. Sempre vai ter pros dois. Quem Vai começar, começa? Pri, vai, primeiras damas. Bom, sou mãe do Leonel, né? Sou esposa do Rodrigo, de Paula. O estar... Porque a gente gosta muito do trabalho, né? Então, a gente... mesmo quando está no social, muitas vezes a gente falta essa desprendimento, segue sendo a mesma pessoa, né? Então, eu acho que tanto na nossa rotina quanto no social, a gente... Na rotina do trabalho, a gente tenta ser a gente mesmo, né? Ser transparente. Acho que eu sou sincera no que eu sou, verdadeira no que eu sou. Então, também não disfarço quando na vida social a gente
começa a falar de trabalho e a gente gosta do que a gente faz. Então, acho que isso não se mescla um pouco. Se mistura, né? Essa verdade, mas eu acho que essa é uma característica que está presente sempre. Aham. Eu sou um cara bem tranquilo, assim, e talvez agora eu vou até dizer um segredo meu, né, que talvez vocês nem Olha, saibam. revelações já vão Revelações. começar. E olha que a gente ainda nem Ainda voltou bem que tá naquela gravando, pergunta. ainda bem que tá gravando. Eu sou um cara extremamente tímido, muito tímido, muito, muito tímido. E eu venço, assim, eu mato um leão por dia pra passar por cima disso. Então, com base nisso, eu sou um cara tranquilo, um cara muito família, adora estar em casa com os filhos. Não é sempre que eles estão comigo, né? Mas eu me resumo assim, um cara tranquilo, calmo, acima de tudo, paciencioso. E eu acho que a gente precisa muito no nosso trabalho, né, Pri? Calma, paciência, porque às vezes quando tá o mundo girando à nossa volta, com clientes surtados, é a gente que tem que manter o controle, segurar o timão quando às vezes todo mundo larga, né? Então acho que isso é uma qualidade legal, assim, minha, que é essa paciência. E isso é uma característica, assim, que tu falou, timidez e paciência, né? Que acaba, de alguma forma, criando, assim, um questionamento, assim, mas como que esse cara tímido e mais, talvez, paciencioso, despertou interesse pelo teatro? Porque... O que fez? Foi realmente um desafio que tu quis Vamos te impor? falar mais sobre o teatro. Essa é a questão, gurias. Essa é a questão. O teatro, ele me chamou, né, por conta do improviso. Eu pensei o seguinte, bom, na nossa vida a gente está sempre numa corda bamba, né? E eu acho que o teatro vai me ensinar isso. Vai me ensinar esse improviso, vai me ensinar a sair de situações difíceis, que às vezes a gente não tem as respostas que o cliente espera, né? E eu pensei, o teatro vai me dar isso. Vai me dar essa capacidade de improvisar, de atuar, né, na frente do cliente. Porque a gente está sempre atuando, né? De certa forma. E aí, quando eu fui para o teatro, eu descobri um monte de ganhos secundários. Que, na real, aquilo que eu fui buscar era uma pontinha do iceberg que eu via. Porque o que era legal mesmo no teatro estava lá embaixo da água, né? Submerso. Que é, assim, fazer amigos, que é tu te desafiar. Consciência corporal também, Consciência né? corporal, tu saber atuar, tu entender onde é que tu tá naquela cena, tu saber o teu papel ali naquele momento, a hora certa de entrar, muitas vezes, quando alguém erra, tu saber o que dizer, O teatro, ele é muito dinâmico, né? E tu vencer esse desafio que é a timidez. Recentemente, quando a gente fez a estreia de uma peça que a gente tinha, o meu filho veio me dizer, pai, eu te conheço, tu tava muito nervoso. E eu disse, sim, filho, eu tava demais, muito nervoso. Isso foi na primeira apresentação. Na segunda, né, a gente fez 2 da noite. Eu já tava bem mais relaxado. Bem tranquilo, então, uma dica aí para quem tá nos assistindo, arrisque-se a atuar, fazer o teatro, né? Porque eu acho que é até uma maneira de libertação, né? Total. Porque a gente sair do nosso papel, que às vezes, sabe, né? É difícil, enfim. E aí tu poder ser outra pessoa, ter outra personalidade, né? Maravilhoso. Tu viver outras coisas que às vezes tu tem até vontade, mas na pele que não é tua. E querendo ou não é enriquecedor, porque tu também tem pra estudar o personagem, não sei se também tu faz isso, estuda o personagem, tu tem que ter uma empatia pra saber como é que aquela pessoa se sentiria naquela situação, né? E tu vai te desenvolvendo, né? Então olha quanta coisa legal. O teatro eu fiz um locutor, né, na peça. Eu era um locutor de rádio antigo, assim, né, de rádios da década de 30, né? E aí eu fui buscar um monte de referências, assim, fui buscar um monte de coisas. E o legal é que, como a gente tinha um cliente, né, de toda a semana em Flores da Cunha, então o trajeto inteiro da viagem, 1h45, 1h40, eu ficava buscando referências e escutando. E trabalhando, e entrando no personagem. E aí, quando eu fui pro primeiro ensaio, já com texto e tudo, né? Aquilo, o diretor olhou assim... Nossa, mas nem parece tu, assim, porque eu mudei voz, mudei impostação, tudo eu mudei. E botei cacuete, botei um monte de coisa daquela época, sabe? Que legal. E daí ele disse assim, nossa, Pablo, tu andou estudando? Eu disse, sim, não podia. Não, que legal. Porque não era eu, era o personagem que estava ali mesmo. Que bacana. Foi muito legal. Essa experiência, assim, é como a gente cada vez mais percebe, assim, que o que a gente faz além do trabalho...
acaba contribuindo muito para o trabalho, né? Para nosso dia a dia, né? Não é só o trabalho em si, mas todo o contexto, todas as experiências, os hobbies, né? Muito Eu queria importante até pra saber nós. se, além de teatro, tem mais algum hobby? A gente falou ali sobre gostar de trilha e pegar uma onda e tudo mais. O que mais que tu gosta de fazer fora do trabalho? Na verdade, eu gosto de tudo que é envolvido com água, né? Mergulhar, surfar, qualquer coisa, né? Mas eu curto muito esporte, assim, então qualquer coisa que tá ligado a esporte, para mim, é hobby. Se vocês me convidarem, vamos jogar basquete. Vamos jogar basquete. Eu não sei jogar basquete, mas nós vamos jogar. Vamos jogar futebol americano. Vamos, me passa as regras aí, vamos jogar na hora. Eu curto muito isso, Está né? em movimento, que legal. E uma coisa nova agora que eu tô fazendo, que tá muito, muito, muito incipiente, eu tô começando a escrever uma peça. Que eu vou submeter ao nosso professor, evidente, né? Que eu não vou... Até porque ela tá bem tosca, bem Pablo, né? Mas tô escrevendo, assim, pra mim e pra Paty, pra gente atuar juntos. Ela atua junto? Sim, ela é minha parceira de palco. Que legal. A gente faz Querendo alguns ou não, sketches já é juntos. Uma algo forma que também vocês de fazem, fazer conexão. um projeto juntos. Ela, eu e minha mãe, inclusive. Eu consegui arrastar minha mãe também. Ai, Foi sério? maravilhoso. Muito legal. Que bacana. Que maravilhoso. Eu, assim, só lembro do teatro de quando fazia na escola. Tenho bastante curiosidade a ser. Tenho uma experiência com teatro, né? Sim, eu também gosto. Também tive a oportunidade de atuar também na área da comédia. Inclusive, recebi premiações. Olha! Mas eu também sou tímida. Então, eu me reconheço no Pablo quando ele fala assim, ele é tímido e faz teatro. Eu também sou tímida, mas no teatro eu me liberto, porque aí não é a Semira. Não é, claro. Sim. Mas também é muito difícil não ficar tímido diante de algo novo, né? Aqui a gente tava brincando no início, eles estavam, né, nervosos. O Pablo não, porque o Pablo tira de letra, já até tem experiência com rádio, né? Mas a gente fica super ansiosas também, mesmo, né, em vários episódios, e eu acho que isso que é o legal, né? O frio na barriga antes de começar. Mas, Prito, não pensa que tu vai ficar fora dessa resposta, tá? A gente quer saber também. Tem um cliente nosso que falou uma frase que nos marcou bastante. Nossa, demais. São os hobbies levados a sério. Por quê? Porque até a primeira pergunta foi difícil, assim, porque a gente alguém pergunta, quem que tu é? Tu fala da tua profissão, né? É muito difícil a gente falar de nós fora do trabalho. E eu acho que o hobby, o que a gente faz fora do trabalho, tem muito a dizer sobre a nossa personalidade, né? E então, essa frase, hobbies levados a sério, é bem isso. Tu dedicar a algo que tu não tá ganhando nenhum retorno financeiro com aquilo ali, né? Então, a gente quer saber da Pri também, o que tu gosta de fazer fora do trabalho, o que te inspira, o que tu curte. Eu acho que eu levo tão a sério o hobby, né, que eu fui morar num lugar que é no campo, né, que é um lugar de onde eu gosto desde bem pequena, né, nasci, né, com essa convivência, né, no campo, com as coisas, com a natureza, com os animais, aprendi com isso muito, assim, e aí, nessa história de levar a sério, né, eu comecei a lembrar que desde a minha tataravó lá, eles já, essas terras onde eu moro, eram deles, né, então, o quanto tem ali de história, de herança, ancestralidade, raízes. E que legal que tu vê, assim, que tu oportuniza isso pro Leonel. Leonel, né? Desculpa, será que é Leonel ou Lorenzo? Eu fiquei, buguei. E aí, é legal porque ele tem esse contato, né? E como que tu incentiva isso. E hoje, tão importante, né? As crianças terem esse contato. Tudo tecnologia, é tela e tal. E a gente vê ele brincando e vendo correndo e passarinhos e tal. É tão E é muito engraçado, uma curiosidade, quando a gente faz reuniões online com a Pri. Isso eu acho o máximo, assim. E aí, as vacas, às vezes, participam. Cavalo. Isso é muito legal, porque aí, assim, tipo, realmente essa é a realidade que é maravilhoso. E são sons que que pra mim não me chamam São atenção, naturais. né? Então, eu não tô ouvindo o que o outro lado da tela tá ouvindo, né? E bem no meio da pandemia teve uma situação, assim, que como era no verão, eu cheguei a colocar daí o meu computador na rua, porque ele estava mais agradável e eu tinha mais essa sensação de estar presente ali com o campo, né?
E aí eu tava, assim, em reunião, e o meu vizinho, ele tinha rompido a cerca, e a minha égua passou correndo em direção. Só que assim, se ela saísse, ela podia ir pra rua, pro asfalto, ia ser um risco. E aí eu estava em reunião, e eu só fiz assim... Porque eu vi ela passar correndo. Minha égua. E aí o cliente, assim, o que aconteceu? Eu tava junto, eu acho. E aí eu disse... E a água fugiu. Assim, tinha uma intercorrência aqui, né? A gente não sabe nem se é uma figura de linguagem, né? O que é? O que significa? Não, é literal. Daí ele brincou exatamente isso, assim. Não, tu tá brincando, né? Daí eu disse, não, eu não estou brincando. Eu vou ter que pedir licença da reunião. Claro, a gente já tinha conversado, assim. Disse, dava para terminar, né? Eu disse, depois a gente volta, mas eu vou ter que resolver uma coisa. Aí a gente terminou a reunião e eu fui resolver. Mas essa coisa, assim, né? Tu falou do Leonel, mas eu comecei a perceber o quanto isso era importante para mim, né? E o quanto eu tinha que levar a sério isso, de realmente ir caminhar e não levar o telefone, né? Ir caminhar e sentir, né, o cheiro, o barulho e me conectar com isso que tem a ver com a minha essência, né? Tanto disso que tu falou, dessa ancestralidade. Então, eu penso, assim, sobre isso também, um resgate, e procuro, quando eu faço as coisas, eu procuro fazer de forma consciente, né? De que, eu vou estar fazendo um canteiro de flor, eu gosto de mexer com a terra, mexer... Eu ia perguntar isso, se tu é raiz ou se tu é Nutella. O que é esse morar no campo aí? É lidar com... Como é que é? Aquela coisa assim, eu saio de casa, né, com outro sapato, né, para poder, se qualquer coisa acontecer, eu possa descer do carro, né. Depois eu boto meu saltinho, tá tudo certo. Tem estratégia. E já aconteceu até de estar com um sapato de cada. Que legal! Claro, né? Tipo, que trocou só um, assim, a tucanada. Sim, na hora da correria. Mas é muito legal, assim, de... Quem não conhece a Priscila, ela é uma mulher muito, assim, fina. Elegante, refinada. Tem todo um jeito. Se tu olha ela, tu vai dizer, essa mulher aí nunca vai se meter no grande, campo. É urbana. Não, então, assim, por isso que é legal esse movimento de a gente compartilhar. Porque olha quantas pessoas talvez vão se enxergar ou vão descobrir uma Priscila que não conhecem. É uma piada interna nossa agora, né? Que eu digo que a Priscila às vezes é mais homenzinho que eu. Olha, sim, imagina, pra poder lidar com o campo, né? Ela veste as calças mesmo, né? E o que tu entende, assim, porque esse prazer, essa oportunidade que tu tem de morar no campo, né? Que tu falaste que tu tenta fazer tudo com bastante consciência, né? E, tipo, ter uma entrega naquilo que tu tá fazendo. O que isso contribui? Morar no campo, mas ao mesmo tempo teu trabalho, teu ofício, ele é um trabalho assim de alavancar as empresas, gestão de negócio, é algo pulsante, e o campo oposto, né? É o oposto, olhando assim de uma forma assim, comparando os dois. Como que isso contribui, assim? Do meu ponto de vista, o fato de eu me conectar, né, comigo, né, de desligar, é bem o momento de desligar. A gente acorda com uma influência de informação, né, a tecnologia te ajuda muito em muita coisa, mas ela também te sobrecarrega, né? Cada cliente, ele também tem uma bagagem, cada negócio tem uma bagagem, né? As pessoas têm bagagens, e essa coisa de pisar na terra, né? Ele tem esse sentido real de descarregar aquela energia, te colocar, né, no eixo daquela de novo, sobrecarga, e te fazer um resgate, e que daí é tu... tem a natureza, mas é tu contigo também, né? Então, é como eu sinto qualquer situação, por exemplo, com um animal, né? Muitas vezes, o teu sentimento, tu transfere o que tu tá sentindo, ou quando tu tá muito estressada, né? Há poucos dias eu tive que... alguém me pediu, né, para pegar o cavalo e ajudar no campo, né? E aí, não era o momento, eu não tinha como ir naquele momento, né? Mas eu
tive que ir, né? Aham. Então, eu estava trabalhando, era uma sexta-feira, assim, fim do dia, já era fim de turno, já era 5 horas, eu já poderia parar o meu trabalho para fazer, mas eu não estava programada para aquilo. Aham. E aí eu fui. Aí eu não preciso dizer que a égua não quis ir, que não deu nada certo. Ai. Por quê? Porque Eles era um não- ainda mais- descontentamento. E aí Tu eu não sinto- tava tem muito na disso, mesma né? vibração ali. E né? dizem que tem todo, assim, um trabalho, né, com os cavalos que eles são muito sensitivos, São. né? Então, o que Eles me ensinam fez? bastante E, também, e né? aí é essa coisa consciente, né? Daí eu fiquei muito braba, né? Porque eu parei tudo que eu tava fazendo para fazer algo e eu não consegui fazer e foi uma droga. E aí eu parei e pensei, tá, e aí, né? O que eu faço com isso agora, né? Qual é o aprendizado, né? Quem tava errado? Era ela, a égua que queria me derrubar? Aham. Ou eu, né, não queria se que não, conectar, não né? desconectei do que eu estava fazendo, ou eu poderia ter dito não também, né? Então, uma série de coisas que tu pondera e faz de forma consciente, e faz esse aprendizado, e eu acho que o campo me permite fazer isso, diferentes exemplos, né, de descarregar, e de me conectar mais com aquilo que é, de fato, importante naquele momento, né? Então, Ah, eu acho que foi um exemplo maravilhoso, porque, querendo ou não, tu tem o melhor dos dois mundos, né? Tu tem a oportunidade de descarregar, desconectar, botar o pé na grama e viver a tecnologia e tudo mais. Claro, a gente também não tá falando de um lugar tão distante, né? Lomba Grande aqui do ladinho, pelo amor de Deus. Mas, assim, só essa vibe, né? O verde, tu ter isso já é um grande ganho, né? E a conexão com os animais, com a natureza, tudo isso é muito legal, né? Muito bacana mesmo. Eu quero saber como é que vocês se conheceram. Pois é, cavalo é um ponto de convergência nosso, né? Sim, porque tu também gosta, né? Sim, É. sempre criei, sempre tive, né? A gente já fez alguns desfiles aí junto, umas Gauchadas. cavalgadas, algumas gauchadas já, Ponte ao Viento, né? Coisa assim, piada interna. Internacional. Ah, vocês têm muitas dessas. Show internacional, Ah. que a Priscila, né? Mega fã, né? Então, Meu assim, se Deus. transforma, é uma coisa... Então, mas quem fez eu com que até a gente... esqueço dos meus hobbies, viu? Ah, ele tá Eu lembrando lembro. aqui. A nossa história, ela vem muito antes da sociedade, né? A gente se conheceu por conta do marido da Priscila, que é um irmão que a vida me deu, né? Que não é de sangue. E então eu participei, assim, desde do início daquela coisa ali, né? Do enlace, de vamos, não vamos, do namoro ou não namoro, engata ou não engata. Uma história cupido aí, meio... Eu fui Ah, que legal. mega cupido. Eu fui tão cupido que depois, no casamento, eu virei padrinho. Então, eu sou padrinho de casamento deles, né? Então, na verdade, quem fez com que a gente se conhecesse foi o meu amigo, que é o marido dela. Então, é irmãozão meu. Então, foi sim. aí que a gente se conheceu. E aí que a gente, claro, foi criando afinidades por conta do Rodrigo, Sim. né, com a Priscila. E aí foi ligando muita coisa, né? Tanto é que quando a gente resolveu, então, a juntar ali, né, os negócios, porque eu já tinha a Magni, daí a Priscila já vinha empreendendo numa carreira também, né, na consultoria, então vamos trabalhar juntos. Quando a gente, então, resolveu juntar as expertises enquanto sócios, uma das coisas que a gente deixou muito claro foi o seguinte: antes de sócios, nós somos amigos. E se em algum momento a nossa relação de amizade ficar abalada por conta da sociedade, Encerra por aqui. vamos continuar sendo amigo, mas vamos deixar de ser É sócio. um combinado importante, né? Bah, eu acho bem legal quando a gente faz esses contratos, assim, que fazem toda a diferença, assim, pra garantir a saúde, né, daquela relação, né? Isso aí, isso aí. E E é uma transparência. prioridade. Então, tu torna isso também na tua relação, né? E por isso que quando a Priscila me diz algumas coisas assim, tipo, coisas sinceras, né? Eu vejo muito mais uma amiga me falando aquilo do que a minha sócia. Mas ela me cobra coisas como sócia. Sim. Né? Mas aí, naquele momento ali, é uma amiga me falando, entendeu? Porque ela compartilha das mesmas coisas que eu, ela tem os mesmos desejos que eu de crescimento, de sucesso dos clientes. Então,
tem muitos valores compartilhados entre nós dois. Sim. E isso também reforçou a parceria e fez com que a gente, de fato, então, vamos juntar as expertise e vamos ser sócio. E sócio total, assim, agora vamos... Isso é muito legal. Desculpa te interromper, Vá, mas eu acho que é bacana, assim, porque a gente sabe que toda vez quando se fala em sociedade, se tem uma visão bem ruim. Não vai dar certo, porque sociedade é a pior coisa que existe. Sempre tem alguma história, ou quando vai, por exemplo, eu e a Vá, quando a gente, enfim, hoje somos nós duas sócias da SMT, eu já ouvi falar muitas coisas, cheguei a ouvir falar que a sociedade é muito ruim porque não tem sexo. Como um casal que não transa. É um casal um casamento é um casamento que não tem sem cama. sexo. Isso. Aí eu pensei, meu Deus, Sim. que loucura. Enfim, todos os tipos de coisas que amedrontam. Então, vocês, com uma sociedade que, claro, tem os seus desafios, mas como uma sociedade feliz, qual dica que vocês dão, assim, para que se mantenha uma saúde, uma relação saudável numa sociedade? Respeito, eu acho. Porque a gente se respeita muito como opinião, né? Claro que, nem tu disse, tem desafios, a gente não descarta as opiniões, né? A gente tem opiniões sobre as coisas, só que a gente, em nenhum momento, a gente agride o outro, né? Com a opinião. Olha... Ou tenta sobrepor, né? Então, acho que a gente busca... Também a gente tem um perfil conciliador, né? Isso é muito bom, muitas né? vezes... um puxa para um lado ou puxa para outro, a gente busca o meio termo, então, né? Se aqui, Sim. por Isso aqui não que é a vai melhor dar, parte de dividir então... uma sociedade, eu acho, né? Eu acrescentaria aí também confiança e transparência. Ai, total, Né? né? Fundamental. A confiança e transparência, porque, assim, tem várias decisões que a Priscila às vezes tem que tomar, ou eu às vezes tenho que tomar, que não dá tempo de falar. É na frente do cliente, tu tem que tomar a decisão. Tu não tem como dizer, eu vou falar com o Pablo. Ele te faz uma contraproposta, tu tá numa reunião de prospecção. É naquela hora que se decide. Agora ou nunca. Vamos assinar agora, porque se tu deixar... Eu costumo dizer que, e essa frase não é minha, eu ouvi ela, o travesseiro é o pior inimigo do vendedor. Se deixar o cara dormir com a ideia, ele vai acordar e vai mudar de ideia. Então, assim, naquela hora... Resolve. E aí a gente costuma dizer assim, ó, Pri, e eu falo muito isso, o que o teu coração diz? Qual é o teu feeling? Vai no feeling. E eu nunca vou te dizer, jogar na cara. Nunca. E pode não dar certo. Assim como pode não dar comigo, a decisão que eu tomei pode não dar certo. E eu sei que a Pri também não vai fazer isso. É na parceria. Mas depois a gente senta e avalia. Não deu certo por conta disso, e numa próxima a gente refina o tiro. Isso aí. É assim que acontece. Porque também vocês estão com o mesmo objetivo, é o mesmo propósito. Então não vai ser nada também tão fora da curva, né? É mais ou menos como a gente faz lá também, né? Tomou a decisão, vai na onda, a gente testa, vai ver, não deu certo, testa. Um aprendizado duplo. Sempre é um aprendizado. E até investimento, né? Investir em cliente, né? Eu às vezes acho que está na hora de dar alta, né? Está na hora de demitir o cliente. A Priscila acha que está na hora de demitir o cliente. E às vezes o meu feeling ou dela pensam diferentes. Bom, então, beleza. Tu tá mais perto. Vamos pelo teu. Vamos pelo teu feeling. É verdade. Eu tô de fora. Muito legal, né? Mas assim, eu quero saber também se envolve família, envolve tudo. Vocês estão lá, churrasco de domingo e ficam falando sobre trabalho com ali as famílias? Não, Nem né? pensar. Porque como conhece, né, o marido e tal, quero saber, não? Que bom, né? Consegue separar, né? Nem pensar. Isso é muito bom. Olha, vou te dizer assim, olha, às vezes a gente até fala, olha só, 5 minutos, tal e tal e tal coisa, tal e tal coisa, beleza, fechou, segunda a gente vê, pronto. Às vezes só é tipo uma dica. Porque alguma coisa que precisava. Mas é raro isso. Que bacana separar isso. Era uma sexta ou era dia de semana? Eu estava no meu momento lazer, há alguns dias atrás, e eu pedi pro Pablo vir ao salão. Não acredito. Não, era uma quarta-feira. Era no meio da semana. E tu tava no salão. E eu tava no salão. E a gente se respeita muito nesse momento em que a gente tá fazendo algo extra que não é profissional, né? Sim. Importantíssimo. Importante. Então, eu voltando de um cliente,
Só que a agenda dele estava disponível na semana seguinte. Eu disse assim, ó, não vai dar para aguardar até a semana seguinte pra Vem gente pro falar. salão. Tipo, vem pro até salão. o Vem, Daí eu disse, só vem. mas tem um lugar aí pra gente falar. Relaxa que já tá tudo organizado. Nossa, eu não acredito. Foi uma reunião do salão. Foi salão. uma Olha, mega reunião quem de faz, trabalho. Quem quer, Eu vou faz querer a hora. É isso Quem aí. quer faz, não, eu gostei. Sim, eu disse, não. E aí eu cheguei em casa, e aí eu disse pra Paty, né? Quem quer, hein? Eu disse assim, o bicho tá pegando. A Pri me chamou, isso não é normal. Então vamos fazer o seguinte, eu vim aqui, te dei um beijo, né? Então ali da Pri eu já vou direto pro meu próximo compromisso. Mas eu acho que tá tudo bem, mas eu preciso ir lá. E a Paty, tá, me fala depois qualquer coisa. Eu disse, não. Tá tudo certo. Alguma certo. coisa deve estar pegando, porque isso não é comum, né? É que Não é normal. dava- mas Vem dava aqui pra no salão. esperar, né? Que legal. Mas é que também a intimidade permite, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que é legal. Até Eu e a ir gente pro já fez salão. algumas coisas estranhas também. sim, Reunião sim. no banheiro. Sim, reunião no banheiro, já fizemos. É, né? mas... No nosso Faz caso não parte. ia Não funcionar. não dá, Melhor mas o não. nosso, né, Não vale. ia ficar tudo legal. vale. Ali, Mas não. falando então sobre essa questão, como vocês, né, já têm uma trajetória, muitas empresas que vocês auxiliam nessa parte de gestão, então vocês têm, assim, um repertório muito rico e diverso, né, diferentes negócios, diferentes perfis de gestores, de líderes, Tamanhos, técnicos, mais humanos, enfim, eu acredito que vocês aí, é um livro maravilhoso, riquíssimo, né, que vocês têm. E como que vocês enxergam, assim, para uma boa gestão? Eu sei que talvez é difícil, né, consolidar resumo, numa é. coisa só, mas como vocês têm esse amplo know-how, expertise, qual dica que vocês dão para quem está nos assistindo para uma boa gestão? O que vocês acham que é primordial? Que é fundamental É, para o uma que que é boa fu- gestão é. de negócio. Porque a gente sabe que é um desafio, todo mundo quer empreender, né? Hoje, todo mundo quer empreender, mas a gente sabe que não é bem assim. Vocês sabem muito bem, né? Porque empreender, Eu quero ter tem uma- chefe, É, mas eu quero não- fazer meus horários. mas, eu ser quero... mas fazer uma gestão profissional também não é para todo mundo. Enfim, queria ouvir de vocês isso. Uma das coisas que vocês já até falaram, né, na nossa sociedade e que eu entendo que é algo legal e importante, é o foco no objetivo. Muitas vezes, ele muda, né? A gente já falou aqui de alguns exemplos de situações em que tá olhando para outro horizonte. Então, quando a gente decide ir para algum lado que se distancia um pouco daquilo que a gente pensou, a gente senta, né, de novo e planeja. É isso mesmo que a gente quer? É para esse lugar que a gente quer ir? Então, isso é um objetivo comum, né? E eu acho que isso é importante não só como gestores, como diretores, para diretores de empresa, né, empreendedores, compartilhar isso também com as equipes, né, para que elas saibam qual é o rumo que a empresa quer tomar, né? Uma empresa, ela é essencialmente feita de pessoas e processos. Essencialmente. Claro que tem nesse pacote um monte de outras coisas. Sim. Mas a dica que eu daria é essa: foca nas pessoas e nos processos. Ah, mas eles não estão definidos. Foca nos processos. É melhor tu ter, e aí eu compartilho do que a Pri falou, é melhor tu ter um mapa geral e incompleto, sujeito a alterações, do que tu não ter mapa nenhum. E essa frase não é minha, é do Toffler, né? E eu compartilho com isso. Sem dúvida. Eu acredito nisso. Então, assim, mas os meus processos não estão definidos. Bota no papel. Isso. E é melhor para defini-los, é para refiná-los. O problema é não estar no papel e não olhar para eles. Porque e se nem não para as tá no pessoas. papel, a gente não racionaliza, nem assim avalia, só vai assim, Com sei a- lá, com o E o fluxo. processo fluxo. não precisa estar 100% definido. Na verdade, ele é um ser vivo, né? Uma empresa é um ser vivo, ela precisa precisa evoluir. É dinâmica. Precisa atender também esse dinamismo, né? Uma vez, desculpa só para fechar, Não. desculpa te interromper, mas uma vez um diretor me disse assim: Pablo, eu tenho a impressão que eu treino para o mercado. Eu treino e as pessoas saem. Daí eu disse assim: que bom que tu treina. Agora tu imagina se tu não treinasse e essa pessoa ficasse no teu negócio. Ia ser muito pior. Então, o que tu tem que trabalhar não é diminuir o teu treinamento. Não, talvez intensifica ou mantém. O que tu tem que trabalhar é a tua retenção dessas pessoas. É aí que tu tá errando. Então, não treina pensando que tu vai treinar para o mercado,
Mas treina pensando que tu vai ter que reter essas pessoas para elas ficarem ali e tu tirar o sumo delas, o melhor delas. E tu vai ter que te entregar também algo, né? Porque essa é uma relação de troca. Então, se eu estou pensando em empresa como pessoas e processos, tem que se dar uma troca aí. E não é só grana, né? Não é só, eu não compro a tua hora só. Não. É muito mais do que isso hoje, né? As pessoas, cada vez mais. elas Propósito. querem mais, propósito, valores, né? Um ambiente... A gente sabe, a pandemia ela escancarou muita coisa e ela trouxe esse desafio. A gente acompanhou o quanto que vocês contribuíram para muitas empresas, inclusive para a SMT, de como superar, né, esse desafio que foi a pandemia. E foi muito desse trabalho de vocês, de acompanhamento, de nos estruturar, né? E trazer os objetivos claros. Então, como isso é importante, né? Falar sobre isso. O óbvio precisa ser dito, né? Sempre. E como o olhar pelas pessoas, ele faz mais sentido. Porque tu vai ser guiado pelo dado, A gente estava falando antes sobre isso, né? Tu vai ser guiado pela informação, mas tu vai também ser guiado pelo teu coração. Né? Porque se tu tá treinando, sabendo que o cara depois vai sair, daqui a pouco até o universo vai colaborar para aquilo ali, porque nem vai ficar, né? Agora, se tu treina ele, sabendo que tu tá fazendo o teu melhor, ele vai entender isso, ele vai se dedicar e tu vai acabar retendo. Vai acabar retendo, exatamente. Mas eu queria também saber se tem algum case, algo assim que seja marcante na história da Magni, na história da parceria de vocês, também de, sei lá, um negócio, uma empresa que tava numa situação... E com o apoio de vocês, o auxílio de vocês, a chave virou, a empresa, né, alcançou um resultado bacana. Não precisa citar nomes, né, obviamente, mas eu queria saber se existe algo, um case assim. A gente até divergiu, né? De tantos cases que tem, a gente coisa até divergiu. boa. Que são 20 anos de caminhada, né? Passou muita água embaixo dessa ponte aí. Mas a Pri, o exemplo dela venceu, assim, sabe? É um exemplo que até não é tão recente, mas ele é bem marcante. É uma trajetória de 12 anos, né, com esse cliente, entre idas e vindas, entre projetos, né? Não foram 12 anos ininterruptos, né? Sim. Mas entre projetos. E o legal ali é que sempre que o cliente tinha um desafio, ele nos chamava. Sempre que ele tinha algo diferente, ele nos chamava. Sempre que ele tinha que fazer... Ele tinha uma ideia louca, inusitada, ele nos chamava. Para planejar, para ajustar, para executar, para fazer. E uma dessas vezes, ele disse, eu quero tirar a operação de São Paulo da mão do meu representante e quero essa operação própria na fábrica. Vai lá e te vira, Pablo. Faz isso. E eu me lembro assim que foram meses de trabalho, montando equipe em São Paulo, fazendo contratações em São Paulo, seleção, tirando as pessoas, colocando outras, fazendo uma auditoria interna, fazendo um plano de negócios completamente novo. E a gente entregou, depois de meses de trabalho, a chave da empresa, do escritório de São Paulo, a chave com todas as pessoas selecionadas, treinadas, praças definidas, equipe de vendas pré-definida, um orçamento aonde essa empresa ia deixar o lucro, se na filial ou se na matriz, né? Ou seja, com todo o plano de negócios feito, a gente literalmente entregou a chave do negócio e disse, toma que o filho é teu. Agora, vocês montaram um negócio que legal. Do zero. Desconectou. Ele só entrou e seguiu depois. E seguiu. Que bacana. Esse é um case legal, porque ele traz essa coisa da atenção ao planejamento, a atenção à estratégia, né? A pedir o acompanhamento, né? Não, vem cá, vem junto, né? E com isso ele também oportunizou outros cases que deram sequência, né? Que brilharam e que são sucesso, porque nasceram com esse perfil de nascer pensando na estratégia, planejando os caminhos que ia seguir. Então tem um caminho, né, para ele partir de um business plan, né, uma ideia interna do cliente que virou um produto ou que vira uma outra empresa, né, vinculada a ela e que consegue se desenvolver nascendo da forma correta, né, planejando. O que é legal, assim, essa empresa tem várias unidades de negócio
que são unidades independentes, né? Com representantes. Mas os principais deles são nossos clientes. Sabe? Então, não só a marca, como os principais escritórios são nossos clientes. Então, os maiores escritórios são nossos clientes também, Sim. sabe? Então, tu pode dizer assim, a gente conseguiu fazer um projeto bem completo ali, né? E aí tu olha assim, tá, quem são os teus vendedores de destaque no Brasil? Esse. São todos clientes da Magni também, Sim, sabe? sim. Então, a gente não só potencializou a marca e a empresa, mas potencializou as empresas dos seus representantes nas praças. Sim. Isso foi bem... Claro, reverberou e vocês... é uma vitrine, querendo ou não, foi uma vitrine para outros negócios também, E é né? muito legal, assim, ouvir o Pablo falar e a Priscila, ver o quanto, assim, vocês têm entrega, né? O quanto que vocês se dedicaram, um orgulho, né? De tudo que vocês construíram, tudo que vocês conseguiram conquistar de resultado. E isso me faz ir para uma pergunta que eu acho que é bem importante. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas assim, um propósito de vida de vocês, de individual, assim. Claro, a gente vê que vocês são apaixonados Compartilham pelo muito, trabalho, que, né, dá pra ver o quanto que isso, assim, né, quando tu tava falando, tu via emoção, mas, assim, um propósito que se conecta com essa forma, né, com essa intensidade toda. Pros dois, essa pergunta. Bom, eu sou total movido pelos meus valores, né? E quando eu comecei a fazer, então, meus primeiros cursos de coaching lá em 2010, então foi quando eu me despertei para isso, né? Para entender os meus propósitos, entender os meus valores, e isso começou a virar a regra para mim, né? Me pautar por eles. E é por isso que a gente entrega tanto, assim, né? Como a gente estava falando ali, a gente entrega sempre mais para o cliente do que aquilo que ele nos pede. Porque um dos meus valores, entre os 4 grandes norteadores que eu tenho, mas um deles é ajudar ao próximo, né? Independente se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Mas é ajudar ao próximo. E eu sou muito movido por ele, né? Isso é um grande balizador das minhas ações em qualquer negócio, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. E é isso, assim, né? É isso que me move, né? São esses valores, e isso estar sempre claro para mim. E confesso que antes de vir para cá, eu repassei eles de novo, né? Para ver o quanto fazia sentido isso, né? Para mim. Eu acho que esse exercício é legal, né? Porque assim, a gente muda, né? Também. Muitas coisas a gente acaba revendo. Então, a gente fazer esse dever de casa, de rever assim, bom, isso ainda faz sentido para mim? Será que eu não tô me desvirtuando, né? Me distanciando daquilo que eu acredito? Eu acho que esse exercício, assim, de autocrítica e fazer uma análise é importante. Muito importante, tanto pra gente, né, como pessoa, quanto pros negócios também, né? Porque é legal tu ter um norteador pra não perder a linha, né? Tu resgata aquele propósito e segue o baile, né? E tu, Pri? Tem uma característica assim, muito forte de montar estratégia, né? Desde sempre, o que me move, assim, um propósito é de transformar. Eu sou inquieta em ver algo porque não pode ser diferente, né? Eu me questiono sobre aquilo e busco uma solução, uma forma melhor de fazer, independente se é na vida pessoal ou profissional. Isso me desafia muito. Às vezes a gente brinca até, né? Porque às vezes o cliente pergunta se a gente faz alguma coisa e talvez não seja exatamente aquilo, a gente não tenha experienciado exatamente aquilo que ele estava questionando. Às vezes eu não sei fazer exatamente aquilo, mas eu vou buscar e vou descobrir como se faz, né? Então eu tenho muito esse perfil e me move ver a transformação, né? Isso não tá bom assim. O que a gente vai fazer para fazer diferente? E aí buscar aquela solução, né? E o coach me ensinou a lembrar que para isso tem pessoas, né? Que eu não consigo ir sozinha, porque eu tinha
esse ímpeto era muito meu. Eu vou ir e aquela coisa Vou de... dar conta de tudo e vou trator. fazer. Né, trator, exatamente. E as minhas relações pessoais, às vezes, sabem que eu sou um pouco assim também, né, de inquieta, né, de querer mudar aquilo, uma realidade que não tá confortável para mim, assim, não tá bom e vamos fazer diferente, né? Então, eu acho que tem contribuição aí também bastante. É tanto isso que, às vezes, o cliente pede uma coisa e a Priscila já enxergou outra lá que tem que fazer, daí diz, mas Pri, peraí, olha só, vamos botar foco naquilo primeiro, depois a gente vem pra cá, mas isso aqui não é agora a questão. Sim, Vamos lá no que... Porque ele não tá enxergando que entregável, fazendo outra entendeu? coisa vai mudar muito mais. Não, né? e nós somos a prova viva disso, porque a Priscila daquela, se a gente não preenche a planilha, ela vai lá e preenche, entendeu? Se a gente Quer não fazer passa a acontecer. informação, ela vai lá, tá me dizendo onde é que eu tiro essa informação que eu mesma vou lá. Deixa que eu vou lá e pego, então. Isso, então ela assim, quer fazer a coisa acontecer. faz Isso muito é muito sentido, bom, é. né? O que vocês estão falando faz muito sentido, que é isso, ver o resultado, porque o cliente de vocês estando feliz, evoluindo, vocês também estão. É o negócio de vocês estar junto ali, né? Eu, do contrário, eu já digo o seguinte, Te vira. seja querida, faz o que eu tô te pedindo, seja querida comigo, vai lá, responde as Me ajuda coisinhas que eu te pro ajudo. Tata, entendeu? Né? O Tata tá pedindo tão querido, seja querido também, vai lá e faz, amiga. É só fazer. Eu já Isso é faço muito isso. É o teu negócio, meu. A Priscila vai lá e faz. Eu já digo assim, olha só. Ou eu vou no Chicote. É. Tem uma outra metodologia. Ah, isso é verdade. É um pouco mais bruto. Por isso que eu digo que às vezes ela é mais homenzinho que eu. porque E ela tem os recursos lá, né? Do campo e tudo mais. Eu já não ia me meter, não sou boba nem nada, né? Mas olha, essa foi só a primeira parte, Foi né? só a primeira parte desse bate-papo. Tem mais! Agora que o bicho vai pegar. Agora que tem perguntas. É na parte que a gente mais gosta, que é o nosso quadro Bumerangue, especial. Vitor, solta a vinheta aí. Bota a vinheta. Então, estamos com o nosso quadro, Momento Bumerangue, que é um momento de perguntas bem dinâmico, é bate e volta, que nem, né, o bumerangue das redes sociais. Isso aí, E isso para aí. começar, então, eu vou com a Pri. Se você pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Mas a pergunta os dois vão ter que responder, tá? Não Só pra- pensem que vocês vão se livrar. Zootecnia. Nossa, zootecnia. Faz sentido, Faz né? sentido, faz sentido. Já tem um pouquinho de experiência, né? Eu já trabalhei numa área próxima, assim, mas Ai, que legal. não parti para esse lado. Legal, interessante. E o Pablo? Eu não sabia que era assim, uma tipo, outra área, qualquer outra área. Qualquer assim, mas vamos lá, área, então. né? Não, eu trabalharia gerindo pessoas, né? Que é diferente do que a gente faz hoje. Mas assim, ó, gerindo pessoas. Eu acho que eu curto muito, assim, tirar alta performance das pessoas. Então eu faria isso. Legal. Bom, a Pri compartilhou já uma coisa inusitada. Eu quero saber se tem outra ou de repente a gente deixa o Pablo responder essa primeiro. Tu vai pensando numa outra situação, enfim. Mas qual foi a situação mais inusitada que tu já viveu profissionalmente? Nossa, eu era eu comecei a trabalhar na empresa e eu não era o consultor, eu era o enviado de Deus que foi até a empresa para resolver os problemas dela. Então, eu falei, enviado de Deus. Eu disse, não, cara, olha só, me chama de Pablo que já tá bom. Usa meu nome, por Daqui favor. pra cima, daqui pra frente, só pra trás, entendeu? Meu Deus do céu. Enviado de Deus. essa Era é assim a como mais. ele te chamava. Não, mas Sim, imagina a situação enviado da de empresa. Deus, sim, pedidos eram chamados de bênçãos. Né? Não Era uma pedido- igreja? Era uma igreja? Não, mas eram todos de uma igreja. E aí era Curioso, Ai, né? muito curioso, realmente inusitado. Pri, tem mais alguma coisa assim inusitada? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas ultimamente, assim, uma recente, né? Aham. É que no meio de um atendimento, né, da consultoria a uma empresa, uma das diretoras, em uma situação, ela começou a chorar. Mas foi chorar bastante, assim. As ganha. A nada. As ganha. As ganha. E aí, assim, não era, sabe, algum contexto emocionante, né, que fez ela ficar triste e tal. Não. Eu não sabia definir se era de desespero, né, se era em relação ao que estava acontecendo na empresa, se era em relação à consultoria. E aquilo, assim, me deu uma aflição naquele momento,
né, eu parei a consultoria e parei o trabalho ali, abracei ela, né, porque não sabia, tinha sido a primeira vez que tinha acontecido, assim, de um diretor se descompensar, assim, e daí agora, recente, uma semana eu descobri que ela estava grávida. Então, que o emocional dela tinha um quê? Tava abalado. Tinha justificativa, né? Mas na hora, assim, foi ela algo não te revelou bem... na hora, então, só Ela não depois. sabia, ela não sabia. Ah, eram os hormônios Então já foi atuando ali. Sim. Um descontrole fervilhando. total. Pra te ver, né? Tem até, dizem assim, que a mulher grávida, ela tem atenuante se ela faz alguma coisa, né? Tava bem intenso. Judicialmente. É sério? É. É sério, eu não tô. Não, é verdade. Só que Sim, eu tenho- pode Tava matar tudo quem bem quiser, entre que nós, tá né? tudo Porque certo. eu achei Tem um que... medo, também tenho medo. Ai, Jesus, nos proteja. enviado de Deus. Um momento difícil da vida que conseguiu superar, que vocês identificam que foi, assim, um divisor É de legal que a águas. gente sai do momento super legal e bad É vibes. papum. É, vai. Mas eu tenho uma coisa que aconteceu comigo bem no início da minha carreira, assim, que foi um baita aquele pé na bunda que te move, né? Mas eu trabalho, até hoje, trabalho muito com planilha, né? E eu gosto, gosto, um Excelzinho me faz louca do bem, Excel. me faz bem. Fica doida. E aí, eu fiz uma planilha, era para converter uma planilha de orçamento em uma apresentação. E não estava bom. O que estava no número não estava bom, não estava dando uma apresentação bonita, e eu fiz a apresentação ficar coerente, discordando do que estava no Excel, porque alguém tinha entregue aquela informação. E aí o gestor disse: que droga é essa, né? Não tá bom isso, não te disse para te fazer isso, eu disse para te copiar exatamente o que estava lá e fazer uma apresentação. E aí, naquele momento eu chorei de raiva, né? Porque eu tive que refazer tudo que eu tinha feito, e eu refiz o que eu tinha feito. Isso era uma sexta-feira, tipo aquela sexta-feira final do dia, assim, 5 da tarde, Clássica, que tu que tem já que não aguenta começar a a semana. refazer aquilo. E aí, na segunda-feira, quando eu cheguei, eu levei mais um pito, porque eu fiz ele passar vergonha, um horror da vergonha, porque ele apresentou aquela apresentação daquele Excel errada. E eu disse, senhor... Veja bem, eu tentei te poupar. Sabe maquiagem? Eu tentei usar, tu não deixou, então vai. Lembra? Te preservar. Lembra que eu fiz uma apresentação assim, mas ele tava porque ele passou tanta vergonha que nada que eu dissesse ia mudar. recuperar, né? E aí naquele dia eu disse, não importa, eu não sei como, né? Tipo assim, final da faculdade, várias continhas para pagar, vários boletos ali, eu não sei como, mas eu vou sair daqui. Foi um divisor de águas. Naquele momento. Momento de superação de... Exato. E quando eu saí, esse gestor, ele me agradeceu tanto, né? Que falou tantas coisas boas para mim, que eu disse, não, era isso mesmo, cumpri, mas levou uns 3 meses e deu a minha saída. Então, assim, foi totalmente, assim, uma coisa muito ruim naquele momento que aconteceu, né? Mas que tu conseguiu superar e... Embora pareça superou. simples, era algo que fazia... tem a comunicação, né? Tem muito papel do que representa aquele Excelzinho, né? Para mim, em termos de organização e tudo. Então, eu sei que foi um divisor de águas bem relevante na minha carreira. Legal, gostei de saber também. Pablo, teu momento de superação. A minha não é tão romântica assim, né? Meu exemplo foram algumas perdas que eu tive na vida. Algumas perdas, né, de não ter mais a pessoa, e outras de distâncias, né, distanciamentos, né, e como eu fiz para passar por cima disso foi me focar nos meus propósitos, né, e confesso assim que foram perdas muito difíceis e que me levaram assim para o fundo, eu costumo dizer, né, que foi para o fundo do poço, né, mas o que me trouxe de volta à tona foi a fé em Deus, acima de tudo,
né? E o foco nos meus propósitos. E foi com que eu desse a volta, assim. E uma delas aconteceu, eu me lembro, assim, de eu estar indo para um cliente em Flores da Cunha. E eu ligava, assim, para amigos, né? E eu, na verdade, eu queria que eles me perguntassem como eu estava. E eu perguntava como eles estavam, né? E aí, como é que tu tá? Do nada eu ligava, assim. E aí, eu cheguei no cliente, a cara inchada, assim, né? E aí o cara disse, tu não tá bem, né? Sim, deu pra notar, né, que eu não tô bem. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, relaxa, tá tudo certo. Eu pago esse dia, mas vai tirar pra ti. Né? É o presente que eu tô te dando, assim. Né? E era uma agência até, de comunicação, né, que era o cliente. E então, assim, e outras também, né, que eu tive que, como eu saí delas, foi fé e propósito. Eu acho que todo momento... os mais difíceis fazem a gente aprender, né? Às vezes mais até do que os bons momentos, né? Quando tu tá ali de pé, curtindo e tal, tu não, né? Às vezes tu não tá com a visão, assim, também de solução e tudo mais. E é quando a gente, às vezes, chega no fundo do poço, cai, que é aquela atitude de levantar que faz a gente aprender muitas vezes, né? Mas, enfim, os momentos difíceis, eles servem pra isso também, né? Claro. E falando, claro, mudando um pouco, mas querendo ou não, a ler ajuda, né? Claro, não sei, agora que a gente quer saber um pouco sobre isso, assim, se vocês têm esse hábito de leitura, se vocês têm também algum livro que seja uma inspiração, até para um momento difícil ou alguma coisa assim, sabe? Que dica de literatura, de livro que vocês têm para dar? Eu gosto bastante de ler. Tem um livro mais recente, assim, que é o Sim com Você Mesmo. Tô com medo de falar o nome errado do livro, mas se colocar vai trazer alguma coisa, né? O Sim com Você Mesmo, ele... Sim com Você Mesmo. Ele traz essas descobertas, né? O quanto saber para onde tu quer ir, saber quem tu é, ou te respeitar naquilo, na tua essência, te faz seguir, né? Esse aí eu não conheço. Também não. Eu não sou leitor voraz, assim, mas eu leio bastante. Eu sempre estou lendo sempre 3 livros. Eu também gosto de mesclar. Então, é sempre um técnico, E não é um leitor voraz. Não, mas é que... um é técnico, um é um pouco mais para minha autoelevação, e o outro é um qualquer, assim, tipo... Um romance. Romance eu não curto. Mas é que às vezes um qualquer, ele já é um pouco técnico, né? E a dica, assim, que eu gostei bastante é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que eu acho que é bem legal esse livro, porque ele... E esse é o qualquer, assim, que eu digo, né? Esse aqui eu leio, assim, sem... Pra vida. E geralmente eu estou relendo o Livro dos Espíritos, que é uma leitura que a gente sempre está lendo, né? Que sempre precisa. E eu sempre tenho um livro técnico junto comigo, né? Então... Eu também gosto, assim, de ler. Eu não fico só num... E é engraçado, assim, porque às vezes eu enjoo, ou está muito pesado, muito denso, aí eu vou para um outro. Eu também gosto de fazer, mas não é 3, é 2, assim, eu fico nessa duplinha, assim. E a Cia já me contou uma característica dessa história da leitura, né, que é entrar lá dentro da questão do livro e permanecer ali, né, e fiel, né. Total. Eu sou um pouquinho assim sim, também. E eu gosto de ler o físico, porque eu gosto de rabiscar, gosto de sublinhar, então até gosto de ter o meu livro para eu poder fazer isso, porque é ruim, até a Vá me emprestou um livro, assim, acho que faz uns 2 meses, e aí eu ficava, ai meu Deus, isso aqui vale. Eu não tinha lido e aí, ainda. Ela não tinha lido ainda, aí eu não risquei, né, aí eu pensei, vamos Faz respeitar. ficha de leitura, tu lembra? Mas me deixa eu um pouco tenho um bloqueada. problema de atenção, então eu leio um livro de cada vez, e senão eu não consigo me concentrar. Mas é que, por exemplo, assim, eu sempre estou lendo um livro espírita, um livro de qualquer coisa e um livro técnico. Então, são 3 assuntos bem diferentes, eu também. sabe? E eu não leio os 3 no mesmo dia. Um dia eu pelo leio menos não, também daí não. depois no outro dia eu leio o outro. Agora já pensou, tô lendo esse aqui, agora fecha, vamos começar. E às vezes passa Imagina. uma semana inteira eu não pego nenhum dos 3. Sim, eu também, sim. Porque eu não sou, por isso que eu digo, eu não sou liberdade, voraz. né? Pelo amor de Deus. Eu não sou Você voraz. quer ler Né? porque quer, Tem né? prazer. Exatamente. Bom, então, eu também gostaria de saber se vocês têm um conselho ou uma dica, seja profissional
ou seja pra vida mesmo, assim, que vocês acham que vale a pena compartilhar com as pessoas aqui que estão nos assistindo. Algo que vocês receberam de conselho e ficou, né? E algo que vocês queiram, alguém algo disse, que partiu alguém de disse, vocês, né? O conselho que eu dou é descubra teus valores e vive por eles. Acho que é isso. Qualquer coisa que tu fizer na tua vida, se tiver adequado, né? Passando pelos teus valores, vai dar certo. E mesmo que não der, vai valer a pena. Vai ter valido a pena. Então, descobre teus valores, faz um trabalho legal para descobrir teus valores e te pauta por eles em qualquer campo da vida. Esse é o conselho, né? Eu ia falar, mantenha a sua essência, né? Então, é exatamente isso, assim, é o mesmo conselho. Como é que é? Segue teu coração. Segue teu A coração. gente fala fala do teu isso. próprio coração. Essa é a chave, né? Não adianta. Verdade. A gente quer saber também se tem pessoas que inspiram vocês, tá? Sei lá, uma celebridade, alguém do convívio, enfim. Quem são as pessoas que inspiram Pablo e Priscila? Pode, não precisa ser uma pessoa de Única? renome, Não. Sim. É isso. E cada um a sua, né? Aqui é meio chavão, tá? Que eu vou dizer. Mas eu, estudando um pouco mais ele e a própria Eu achei doutrina... que tu ia dizer que tu ia se inspirar em mim, daí eu ia ficar. Eu achei que ia chegar. Calma, ele não terminou de falar. Eu disse, são duas pessoas. Calma, tua hora vai chegar. Mas quanto mais eu comecei a estudar a doutrina e tudo, assim, então um personagem pode ser chavão, pode ser meio piegas, pode ser meio, sei lá, mas é Jesus, pelo exemplo de amor universal. E eu penso assim, ó, cara, se eu conseguisse amar, né, 1/1000º de avos o que Jesus, da forma que ele amava, cara, eu vou amar 1 milhão de vezes mais do que eu amo hoje, né? Então, assim, Jesus como exemplo de amor universal. E aí, quando a gente fala de amor universal, a gente fala de respeito, né? Respeito com todo mundo, com as diferenças de qualquer ordem, né? E, inclusive quem nos faz mal, né? Inclusive o que é o quem mais nos faz difícil, mal. né? Exatamente, né? Aqueles que se dizem inimigos. Isso. Né? Mas daí trazendo um pouco mais para mim, assim, né? Eu poderia citar vários, assim, mas o meu pai, que foi uma dessas perdas que eu falei, né? E assim, por vários valores, né? Que ele nos deixou, que ele nos ensinou, que ele sem saber do jeito dele, ele marcou a minha vida, sabe? E na verdade eu tive muito tempo para dizer isso para ele, mas eu me dei poucas oportunidades para dizer isso, sabe? Então, quando a gente estava assim na reta final ali, antes de perdê-lo, né? Foi quando, então, de fato, eu tomei coragem e comecei a quebrar, assim, algumas barreiras minhas e tabus e comecei a dizer, assim, sabe? Muito isso. O quanto ele sempre foi importante, quanto ele foi exemplo, quanto... E aí eu vejo, assim, que foi uma dádiva, né? Eu saber da doença, saber o que estava acontecendo, saber que era finito, né? Porque a gente sempre pensa que nós seremos infinitos, por mais que a nossa alma é eterna, mas aqui, nesse momento, encarnados não. Então, são quem eu destacaria, assim, agora. Essa história do Pablo é recente, né? E eu pude conviver com ele nessa época. E... segurar o rojão até. Também. E aí, esse ano, o meu pai descobriu que estava doente, né? Então, da mesma doença, né? Ou de uma doença semelhante, né? Então, e o meu pai é essa pessoa, né? Que é a pessoa que me inspira, né? E quando isso acontece, que a gente sempre pensa que é com o outro, né? Por mais que a gente tente passar essa empatia, quando acontece com a gente, daí a gente revisita, né, as coisas e a gente pensa, e o legal é pensar isso, né? Pensar o quanto bom, o quanta coisa boa por que ele me inspira, né? Sim. E indiretamente, muitas vezes, eles não fazem de propósito, exato, né? É natural. Uma coisa muito atual de agora, né? Ele é a pessoa que me deu a coragem para ser o que eu quisesse, né? Independente do que eu quisesse ser. E
pra época, né, quando a gente era criança, não se falava da forma como é hoje. Né? Essa coisa de andar a cavalo, de fazer aquilo que o Pablo falou, né? Que é um termo que a gente sabe que não é legal de falar, mas é isso, é ser um pouco homenzinho. O meu pai nunca disse que eu não podia fazer alguma coisa. Sim, sempre te permitiu, né? E isso na infância me fez ter essa coragem que eu tenho hoje na vida adulta, na vida dos negócios, né? Que é me botar na frente das coisas, independente. Eu posso ser quem eu quiser, né? E essa coragem também que ele fez isso sem saber, né? Vai. Se eu tô dizendo pra ti, tu vai. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque tu sabe que tem a base, né? Que tem o apoio, independente se algo der certo, se não der certo, ele tá lá pra te apoiar e te sustentar e te erguer de novo, né? Eu acho que isso é... Realmente, assim, os exemplos de casa são muito importantes, né? É, sem dúvida. São fortes, né, Cê? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Deixa eu gente... me estabelecer aqui. Não, e estão falando, né, disso, de casa, né, desse elo tão importante, né? Uhum. Na infância, a gente tem muitas memórias que são construídas, né? E que acabam servindo, assim, muito de aprendizado e de base para ser o adulto que a gente é hoje. E para o Pablo e para a Priscila, que memória vocês têm da infância e que vocês acham que foi algo assim que marcou e contribuiu para essa formação desse adulto, desse profissional, quem vocês dessa são pessoa hoje, né? que vocês são hoje? Já que combina com essa coisa de ser o que quiser, né? Na 3ª série, eu ia de batonzão pink pra aula. E aí tem foto dessa época, né? E às vezes eu pergunto, né? Por que vocês me deixavam ir assim pro colégio, né? E tinha muito disso. Porque tava na minha personalidade. E ninguém disse não faça, né? É. Quer ir? Vai, entendeu? Isso é muito legal, né? Então... A gente ter esse espaço, assim, né? Como a criança acaba se permitindo e os pais, né, que permitem, né? Isso é maravilhoso, né? É enriquecedor, na verdade, a gente fala bastante sobre isso, né? Acho que a nossa geração de pais é uma geração que permite, que ouve, que dá voz para os filhos, né? Mas a Pri é um ponto fora da curva também, porque teve Pensar essa... que antes não tinha. Já tinha também isso na dúvida. tua, né? Na tua infância, isso é muito bom, né? Não era isso, mas me fez lembrar agora, né? Que eu tinha 10, 11 anos, eu ganhei um blazer, né? E eu andava todos os dias de terno e gravata. Olha só. 10 anos. Isso. E um belo dia, vamos na missa, Pablo. Vamos na missa. Beleza. Vou me arrumar. Eu botei o blazer, uma gravata que eu tinha ganho roxa, com azul marinho, com umas bolotas gigantescas roxas, assim. Ela era larga, assim, embaixo. Eu fazia já meus nós de gravata, eu já sabia fazer. Olha só. Fui lá, me vesti caracterizado para ir para missa, desci e disse pro pai, vamos. Minha mãe me olhou, ela olhou pro meu pai e disse, eu não vou com vocês. E o meu pai, vamos junto, Lourdes. Disse, eu não. Vai tu passar vergonha com ele. E eu fui belo e faceiro na missa, me achando a última e a mais recheada bolacha do pacote. E claro, não preciso dizer que a missa parou pra me ver entrar, né? Parecia a noiva entrando na igreja. Era eu bem tranquilão, entrando de gravata, terno, uma calça que não combinava com aquilo. Ou seja, eu tava em tese vestido de cofre, né? Só eu sabia a minha combinação. Ai, mas olha, é tão engraçado. Estilo Agostinho Carrara, assim. O Miguel, meu filho, a gente foi num casamento e aí a gente alugou terno, blazer, tudo, e ele também ficou com uma coisa assim, se achando. Aí eu fiz foto dele e ele se olhava e ele ficava, mãe, eu quero comprar essa roupa. Eu falei, filho, não, essa a gente não vai comprar, a gente só vai alugar, mas depois eu compro qualquer coisa. Então eu acho que ele tem uma coisa. Isso, é. Mas a memória, assim, que eu tenho, uma afetiva de infância, assim, de lá atrás, era do meu navio, né? Eu tinha um navio. E esse navio tinha 1 bilhão de pés, né? Que era uma árvore, uma nogueira que tinha no terreno da minha avó. A nossa casa era do lado do terreno da minha avó e eu sempre cresci muito com meus avós, né? Muito, 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 assim. Meus avós paternos. E essa nogueira
era um navio. Então, ali eu era pirata, ali eu era marinheiro, ali eu era tudo. Imaginação a mil. Então, assim, ó, na real, ali eu comecei já a encenar sem saber, né? Porque eu vivia uma vida em cima daquela árvore, assim, sabe? Que massa. Ali era meu refúgio, ali quando eu estava triste era onde eu me refugiava, ali era onde eu brincava, ali onde eu criava, ali era onde eu fazia tudo, inclusive fugia da mãe quando ela queria me pegar. De varinha. E um belo dia eu subi na árvore e disse, beleza, que a mãe não me pega, né? E ela vinha atrás de mim, porque ela tinha me ensinado a subir na árvore. Então ela sabia melhor do que eu subir naquela árvore. Sabia da... E eu aqui, ó, subindo, quando eu olhei, minha mãe vinha atrás de mim, assim, ó, literalmente ganhando galhos, assim, ó, rápido demais, assim, como uma Imagino que gata. tu não deve ter aprontado pra Dona Lourdes, não tá... Eu aprontei muita coisa. E aí, quando eu olhei, assim, ó, cara, ela vai me pegar e vai me bater aqui em cima. No meu refúgio, no meu cantinho. Aqui não. E eu comecei a subir. Ali eu descobri o que era limites. E que eu não tinha mais limites na vida. Porque eu fui até os últimos dos últimos galhos. E ela, desce aqui, desce aqui. E eu não falava mais. Porque eu geralmente provocava, né? Não vai me pegar. Eu provocava. E aí, claro, eu fugia. E eu fugia pra árvore. E agora, cara, não tem pra onde ir. A minha árvore é meu último refúgio. E eu não tenho. E a mãe sobe melhor que eu nessa árvore, cara. E agora... Eu só ganhei dela porque eu era mais leve, né? Eu tinha 10 anos, 8 anos, 9, sei lá. Mas eu me lembro assim, ó, literalmente ficar lá em cima, assim, ó, quase só balançando nos últimos galhos. Perigo. Quando vê passar a Tu vai noite lá, descer. o Pablo, à meia-noite, tá lá em cima do galho Uma hora ainda. vai descer. Antes do meu pai chegar, eu desci. Claro, né? Porque eu posso ser tudo menos Se livrou bobo. desse Daí laço nesse dia? Desse dia eu me livrei do laço. Mas a árvore, essa muito árvore bom, né? é Também brinquei bastante de árvore. Nossa. Muito bom mesmo. Tem alguma frase ou algum lema que é uma inspiração pra vocês, assim, que, sei lá, tenho ela escrita, eu leio ela todos os Ou dias. pode ser até uma palavra. É, uma palavra, algo que seja tipo um mantra de vida pra vocês, um lema. Eu tenho uma frase que ela é da Bíblia, ela é bem forte, assim, e que sempre que alguma coisa fica pasmo, assim, eu me lembro dela, né? Que é, seja frio ou seja quente, não seja morno que eu te vomito. Então, é aquela coisa de quem busca a estabilidade, né? Eu não gosto da estabilidade. Tu gosta da intensidade, né? Intensidade. Eu achei bem... Eu nunca tinha ouvido essa frase, mas eu também achei não. ela bem provocativa, assim, pra quando a gente, né, às vezes não se decide, né, fica naquele meio termo. Até nas relações eu provoco. Não, Gostei também. impactante. Aham. Eu confesso que eu tenho uma frase que me guia, que é a frase do meu propósito, tá? Mas acho que não é aqui o que cabe. Mas tem uma coisa assim que me motiva muito, né? É pensar no impossível como algo possível. Claro que eu não sou super-homem, ou idiota de pensar que todo o impossível é possível. Claro que não. Mas quando tu não sabe o teu limite, tu vai e faz. Então, se tu não sabe, se ninguém nunca te disse que aquilo é impossível, tu vai lá e realiza. Então, isso sempre me motivou muito, né? E se a gente for olhar assim na história da humanidade, as grandes invenções, as grandes inovações, elas foram feitas por pessoas que não acreditavam nesse impossível. É verdade. Então, assim, não que eu seja uma pessoa de grandes realizações, mas eu acho que dentro da nossa esfera a gente faz grandes coisas, né? A gente consegue trazer grandes conquistas para os nossos clientes, para nós até, né? Então eu acho que isso é uma coisa que sempre me motiva. Então assim, não é uma frase, é mais que quase que um mantra, assim, dizendo assim, cara, eu não sei que isso é impossível. Então, para mim, é possível. Até não dar certo, é possível, né? Continuo tentando. Sim. É tipo a Dolly, é Dolly, né? Continue a nadar, continue a nadar. Dory. Dory, né? Mais ou menos isso. Ela muito aprendizado na Dory. É verdade. Olha, muito obrigada. Meu Deus, quanto conteúdo, como é bom Esse papo rendeu demais, a gente né? poder conversar e não seguir a pauta.
né, poder conhecer um pouco mais sobre vocês. Eu nem sabia sobre toda essa situação da Pri, então por isso também me emocionei. Eu sabia do Pablo, né, que foi ano passado, né, Pablo? 2020, 2 anos. Foi 2 anos. E eu lembro bem o quanto que esse momento, enfim, Foi bem difícil, né? te impactou. Mas é muito legal que as pessoas que não conhecem o Pablo e a Priscila puderam agora, nesse Ter a episódio, oportunidade, de né? saber um pouco mais, né, de todo esse repertório que tá por trás desses dois profissionais. Pode ser que não gostem, né? Mas eu tenho Vão certeza que vão gostar, vão se é. conectar, né, vão descobrir coisas, né, que... Sim, a gente dividiu um pouquinho de vocês, né? Vocês dividiram com a gente um pouquinho da história de vocês, a gente dividiu com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada de coração Por terem topado. por essa parceria também que a gente tem, né? De tanto tempo, né? Pela dedicação que vocês têm com a nossa empresa, né? E o envolvimento também. Obrigada, né? Por toparem, né? Virem com medo mesmo. A gente sabe que no início é estranho, né? É como a Pri falou, é um desafio, querendo ou não, né? Mas depois vocês, obviamente, tiraram de letra, né? Tem muito conteúdo, como a Cê falou também. Obrigada de coração por estarem aqui conosco hoje. Da mesma forma, às vezes a gente se compartilha coisas lá na rede social, né, compartilhe com as mulheres que vocês admiram, né, e eu sempre compartilho com vocês, admiro muito vocês, parabenizo por essa iniciativa, né, trazer um pouco da gente também, né, que por mais que a gente busque essa verdade na rotina, às vezes não dá tempo, né, tu não vai contar coisas da tua vida pessoal, ou muitas vezes não cabe isso, né, que nem o Paulo disse, muitas vezes a gente não tá 100% naquele dia, mas a gente sempre tenta dar o melhor, mesmo quando a gente não tá no melhor dia da gente, né, então tem esse esforço e essa dedicação nossa também, né, de parecer que tá tudo bem muitas vezes, né, e não conta tantas histórias, né, como a gente trouxe pra cá. A gente achou que esse seria o contexto ideal, né, pra justamente trazer isso, né, esse lado humano mesmo, né, das pessoas que não são CNPJs, né, são CPFs. Exato. E faz olhar também um pro outro, né? Muito agradecida. Eu sou meio suspeito em falar, né? Eu gosto tanto da SMT que a gente até queria ser sócio, né? É verdade. Isso eu tinha esquecido disso. Isso é uma das coisas que eu disse que a gente ia revelar, né? Essa é uma das verdades que a gente revelou agora. É verdade. Então, poder estar aqui, poder participar, assim, dessa história de vocês, né? E entregar um pouquinho do que a gente tem enquanto empresa e pessoas, né? Pablo e Pri, por mais que a Pri esteja mais agora à frente do trabalho de vocês, né? Com vocês. Então, para nós, para mim em especial, eu falo pela Pri porque ela já disse isso antes, é uma honra estar aqui, né? Ser lembrado, poder compartilhar essa mesa aqui, né? E estar, assim, nesse grupo pequeno, assim, que vocês pensaram, né, para estar aqui. Para mim é uma honra, para nós é uma honra, para a Magni é um espetáculo, né, é uma maravilha estar aqui e a gente tem, assim, esse carinho, esse apego, né, a ser lá desde a época da Palagem, né, e eu vou dizer assim, eu disse pra Kate assim, ó, cara, a gente perdeu um baita talento quando a Senira saiu, né. A gente perdeu um baita talento, né? E eu disse pra ela assim, pois é, Pablo, mas tu vê como é que a gente ia competir, são coisas da vida, né? Os profissionais vêm e vão. Eu disse, sim, mas a gente também pode reconhecer quando perde um baita talento, né? Eu não tô dizendo aqui que tu fez errado, fez certo. Não, sim, é foram uma verdade, consequências da vida. Mas reconhecer os talentos que a gente perde, né? E assim como, enfim, e aí a história, né? SMT e Magni. Então, para nós, uma honra. Muito obrigado mesmo. Eu acho que essa conexão, ela prova muito do que todo mundo aqui nessa mesa acredita, que são as relações, né? Porque a gente tá aqui hoje por conta de uma relação que vocês tiveram, né? Em um outro negócio, em um outro momento da vida, né? Então, olha que bacana. Eu acho que a costura foi perfeita, né? Não poderia ter sido melhor. E obrigada de novo, de coração, por toda a troca e por vocês estarem aqui, né? Isso aí, então quem tá nos assistindo, olha, tem muito conteúdo, tem hoje, muita coisa boa, Nossa. teve emoção, teve inspiração, curte, se inscreve no nosso canal, acompanha aí, porque o episódio tá maravilhoso. Com todo mundo, tá? Pra todo mundo se emocionar, rir como a gente fez hoje. Obrigada, viu? E até o próximo. Valeu, Tchau. obrigado, Tchau, até tchau. mais.